Se você tenta sempre vender para novas pessoas e desconsidera os teus clientes, está sentado numa pilha de dinheiro pedindo esmola para estranhos. O melhor lead é aquele que já comprou de você. Conhece. Você está ignorando o melhor lead, o cliente que já confia em você. O nosso ROAS para público frio desceu tanto, chegou a 2. Péssimo. Agora, para o nosso cliente ideal, deu 8,86. Ela já confiou de certa maneira. Ah, é? E você? Quem compra produto barato não compra produto caro. A gente está aqui mostrando com dados que isso não é verdade. Mas numa clínica de cirurgia plástica, o médico criterioso para confiar em alguém. Ele compra um produto de 27. Já Ele tá investiu crescendo com a mais de gente. 250 mil reais com a gente. Foi Mais? 250, 300. Se a pessoa já te conhece, a capacidade que você tem de vender para ela é muito maior. Sabe qual é um processo fácil de fazer a pessoa confiar? Hoje o tema é um tema excelente para quem já tem cliente, para quem já fatura bem, para quem já consegue aí vender bem na aquisição, mas não sabe muito bem como conseguir monetizar a própria base. O tema é sobre você conseguir entender que o melhor lead é aquele que já pagou de você. A gente vai falar aqui sobre todas as formas que você tem de conseguir vender para o mesmo cliente e como monetizar a tua base sem precisar investir mais em marketing para quem está fora, para quem ainda não te conhece. Hoje eu estou aqui com o meu sócio Vinícius de Sá, tá aqui do meu lado. Fala, Matuta. Fala quem tá em casa. Isso aí. Mais um episódio da Pastor. Sabe de quantos, Matuta? 120 episódios. Caraca, episódio pra caramba, hein? Sabe o que falam, cara? Sabe o que eu vi da última vez, quando eu perguntei alguém sobre o podcast, a pessoa passou de 20 mil no mês para 60, 70 mil no mês só com conteúdo gratuito. Uma pessoa que tem 6 franquias de emagrecimento passou de 600 mil para 1 milhão só com conteúdo gratuito. Mas tem um jeito de começar a destravar esse resultado, sabe qual que é? Qual que é? Apertando aqui o like, pô. Então tem que apertar o like e já destrava o Apertar o like resultado. e se cadastrar no canal, porque senão você não vai receber os novos vídeos com as novas técnicas, os novos conteúdos aí sobre fechamento. De quem tá na trincheira. De quem tá na trincheira. Tá é lucrando, verdade. quem tá fazendo 5 milhões e meio no mês. Tem um monte de gente aí que tá falando de comercial que nunca construiu nada, na verdade. Tá querendo vender mentoria de comercial, vender as coisas aí. Às vezes o cara é até diretor comercial de uma empresa grande, foi, né? Diretor no passado, mas nunca foi empresário, não viveu na pele a parada e quer vender para empresário. Eu acho que a experiência do campo de batalha muda tudo. Exatamente. E a gente tá aqui, a gente tá numa operação lá, o pessoal agendando, vendendo, batendo recorde. Não dá para você ver, mas 5 milhões logo e atrás meio aí, que a né? gente bateu pelo segundo mês consecutivo. A próxima meta é 10 milhões e meio, 10 milhões de reais no mês para uma empresa recente, mas é trabalho não intenso, a gente não trabalha pra caramba, a gente tem final de semana, mas a gente trabalha de maneira intencional, de maneira inteligente. Não tem segredo. A gente, cara, o Warren Buffett fala que se ele tá trabalhando intensamente é porque ele não tá fazendo o trabalho dele direito. Ah, é? Que legal, que legal. Olha só. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema aí. Já curte aí, já compartilha se você acredita que o nosso conteúdo já vai ser muito legal para alguém, para que a pessoa esteja junto com você e já se inscreve no canal. Então, vamos começar. Cara, tem um tipo de cliente que eu acredito que é o que a gente mais vende depois, né? Porque a gente foca muito nisso, que tem a ver com aquisição também, que é o cliente de isca paga. Você acredita que o cara que compra alguma coisa nossa, tipo uma isca paga, ou então um intensivo, um desafio, qualquer coisa de ticket mais baixo, porque existe essa crença de que as pessoas que compram tickets baixos não comprariam tickets maiores. Você acha que é mais fácil vender para essa pessoa? Ou não? É, porque ela já confiou de certa maneira. Ah, é? E você? Cara, ela já deu a carteira. Com certeza absoluta eu acredito nisso. Tem até um teste que eu fazia que é legal falar aqui, que é o seguinte. Olha que legal. Eu vendi um produto de R$197. Era um ticket baixo. Eu vendi ele diretamente. Então eu rodava um anúncio para vender ele. A taxa de conversão média era de 1%. O que eu comecei a fazer? Antes de vender esse de 197, eu vendi um de R$7. Quando eu colocava o produto de 197 como upsell imediato, ou seja, eu oferecia para a pessoa que tinha comprado de R$7, eu tinha uma taxa de conversão de 25%. Legal. Então, e esse primeiro produto, ele pelo ticket ser baixinho, convertia 16% na página. Então você só por vender alguma coisa antes, vendia mais, uma coisa mais cara depois. Vendia 4 vezes mais. Olha que legal. Olha que interessante. Então, como a pessoa já tinha comprado um ticket de R$7, eu conseguia converter 4 vezes mais o de 197, porque eu já tinha vendido algo para essa pessoa.
E acontece muito, né? Assim, quando a gente olha, por exemplo, para os nossos funis, a gente tem uma taxa média de agendamento de quanto? De lead? O nosso funis, se for a aplicação, 20%. 20%. Quando a gente faz o funil de desafio, em que a pessoa compra um produto nosso e fica um tempo com a gente, a taxa média de conversão para um produto de ticket maior é de 10% da lista de venda, não estou falando de agendamento. Aham. Agendamento é cerca de 37%. É Você verdade. sabia desse número ou não? Não, eu sabia que eu estava 40%, assim, porque eu É lembro. 37, é próximo de 40. Mas é 10% de conversão da lista em venda. Se a gente for considerar que é 20% de agendamento e quanto de conversão? Conversão 10%, você falou, né? Não, conversão no funil de aplicação. É 25%. Assim, nosso é maior, né? Tá, vou dizer 30%, então. Então, 100 vezes 20% vai dar 20, vezes 30% vai dar 6%. Então, a gente tem ali de 6% nos funis que ninguém compra nada para até 10% quando compra alguma coisa. Olha que interessante. Você já tinha pensado nisso, não? Não tinha. Então, são coisas que eu fico pensando. Então é de 6% para 10%, cara, é 80% a mais. Olha só, para quem compra alguma coisa. Então, é claro, assim, a natureza do produto, a capacidade de geração de resultado, né, muda muito a forma como a pessoa enxerga o próximo passo. Mas, pô, só de a gente ter esse número é muito significativo. Sim. E é legal. Porque tem gente que pensa que, cara, quem compra produto barato não compra produto caro. A gente tá aqui mostrando com dados que isso não é verdade. E aí, esse é o primeiro ponto, né? O cara que compra um produto de ticket baratinho, E que ele vai conhece? para o próximo produto. E quem já te conhece, influencia, a pessoa não te conhece da que te conhece? Ah, com certeza. Com certeza. Porque quando a pessoa te conhece, ela confia em você. Né? A gente fez um mapeamento aqui sobre os leads que compravam da gente com mais facilidade e não era só a capacidade de pagamento que influenciava na decisão. A pessoa precisava entender que ela tinha um problema, que existia uma solução e que a melhor solução era a nossa. E além disso, ela precisava confiar na gente. Ter credibilidade, né? Sabe qual é um processo fácil de fazer a pessoa confiar? Qual que é o processo fácil de fazer? Se você. Isso é um estudo aí da. Acho que tem no Google e tal, que a pessoa, para ela comprar de você, são 7 contatos. Mas esses 7 contatos não são contatos de venda. Te vê 7 vezes. Olha só. Tem outra pessoa que é uma gigante do marketing, que é nosso cliente, uma gigante do marketing. Ela fala, a melhor pessoa para eu anunciar é aquela pessoa que já viu um outro anúncio e não clicou. É o remarketing, né? Exatamente, mas a pessoa nem clicou, ou seja, ela ignorou e pulou. Mesmo assim, ela é mais interessante de quem nunca viu ela. Ou seja, você naturalmente aparecer para o seu cliente várias vezes, diferentes formas, faz você se tornar confiável. Porque, Matuta, a gente é programado, a gente vai falar de psicologia agora. Legal. Cara, o desconhecido é algo que você tem que tentar repulsar. E o conhecido é algo que te passa segurança naturalmente. Por mais que você seja confiável ou não, obviamente ser confiável ajuda nesse processo, mas tem muito político que se elege mesmo sendo ladrão. Só que ele aparece, é claro, ele faz a cena lá dele de político, mas ele aparece várias vezes. Então, na prática, como é que funciona o nosso marketing? A gente começou a, primeiro, fazer conteúdo e distribuir conteúdo para que a pessoa conhecesse a gente, para depois fazer para depois chamar ela de um anúncio pago. Por quê? E numericamente, o nosso ROAS para público free começou a descer. Antes era bom e desceu tanto, chegou a 2. Retorno sobre investimento. Pô, péssimo. Agora, para o nosso cliente ideal, a gente viu agora no mês passado, deu 8,86. Olha só. Para pessoa que, ou seja, a gente começou a só distribuir para público quente. O que é público quente? É pessoas que a gente diz para a plataforma que já acompanha algum dos sócios ou já participou de um site, ou leu um blog post, ou foi no perfil da Full Sales, ou se cadastrou para ser lead. Ou seja, pessoas que já olham para nossa cara e reconhecem quem é. E aí eu te faço a seguinte pergunta, para ver o que tu pensa. O pessoal de casa também, coloca aí nos comentários. Se a pessoa que viu a gente compra mais, quem comprou a gente, será que não compra mais também? Compra mais também. É isso aí. Porque o principal ponto aqui, eu acredito que do episódio inteiro é aquela frase até do Jay Abraham, né? Que é, se você tenta sempre vender para novas pessoas e desconsidera os teus clientes, você está sentado numa pilha de dinheiro pedindo esmola para estranhos. Sim. Você falou agora justamente sobre se tornar conhecido, porque se a pessoa já te conhece, a capacidade que você tem de vender para ela é muito maior.
Se você se torna conhecido, confiável, essa pessoa tende a comprar mais de você. Se a pessoa compra de você, mesmo que o ticket baixo, também acontece. Porque independente do ticket, né? Independente do ticket, a pessoa que eu compro algo de você, por mais que seja barato, por isso que é um hack, cara. O Matuta não queria ganhar R$7 numa venda, não fazia muita diferença. E tem, por exemplo, a Empíricos fazia uma assinatura R$5 por mês. Era só para vender algo depois, ou seja, o processo de decisão, digamos que eu confiei em você, mesmo que um valor simbólico, eu fiz um processo de confiança. Logo, se eu já confiei uma vez, recebi uma coisa interessante, eu já confio uma próxima vez. Um produto que a gente vendia a R$27 e agora a R$97, eu acho que está aqui na descrição, acho que dá para comprar ainda, era o nosso script de vendas. Tem uma cliente que está com a gente até hoje, que ela tem uma clínica de cirurgia plástica que começou em 1 milhão por mês, agora está em 3 milhões por mês. Legal. Mas uma clínica de cirurgia plástica, que é o médico que, cara, ele é super criterioso para confiar em alguém, tá? Ele compra um produto de 27. Ela comprou esse produto de 27. Ela achou tão extraordinário. E eu peguei o depoimento dela falando, porque a gente começou, cara, de onde você veio? Por onde você veio? Ela fez o depoimento, cara, eu comprei aquele produto de R$27, foi tão bom que eu já fui pra cá e comprou uma solução, comprou outra e comprou outra. Já investiu mais de R$250 mil com a gente. Posso somar quanto que ela investiu? Eu acho que foi... Foi mais de 200, foi entre 250 e 300. Tá. E aí, olha que interessante. Ela confiou, teve a expectativa bem atendida, e aí se tornou cliente, né? E boa parte também vinham de um treinamento que a gente vendia 37, um treinamento online. Que a gente ainda faz, a gente faz frequentemente, treinamento online. A pessoa tem tanto valor que ela vai e compra mais. Então existe um processo existe criar um processo para as pessoas confiarem mais em você. Eu quero que as pessoas confiem mais na gente, correto? Sim. Você que é empresário, quer que seu cliente ideal confie mais em você. Ele sempre vai passar de desconfiado para uma pessoa que confia. E existe pontos de influência que eu consigo fazer essa pessoa confiar mais em mim. A gente fez protocolos que geram o efeito desejado. O efeito desejado é que mais pessoas ideais confiem em você. E a gente criou protocolos. Um protocolo é o funil de aquisição isca paga. Um outro protocolo é funil de brand, ou seja, entender quais são os principais conteúdos que, se a pessoa ver, ela gera uma confiança e credibilidade. E pegar esses melhores conteúdos e direcionar para as pessoas certas. Não estou querendo vender nada, mas eu fiz uma distribuição de conteúdo que faz a pessoa confiar mais. E a gente fez em sequência isso, né? A gente tem camadas, que a gente chama de C0, C1, C2, C3. Legal. E eles têm... Pode continuar. E eles têm funções diferentes. Só que a maior parte do cliente que a gente direciona captação de leads é o cliente que já interagiu com esses vídeos. Por quê? Eu divido eles em camadas de conquista que eu quero. Eu quero que a pessoa gere credibilidade, eu quero que a pessoa goste da gente, eu quero que a pessoa confie no nosso método, eu quero que a pessoa ache a gente bacana, eu quero que a pessoa veja que o nosso cliente está sendo bem atendido por ela, ou seja, eu faço ela ter várias impressões de mim. Só que eu, de certa maneira, posso controlar a partir do que eu apresento para ela. Por exemplo, se a gente está bem vestido... Se alguém vai bem vestido para um lugar, ele controla a percepção da pessoa sobre ele. Imagina, bem perfumado, vem bem vestido, uma mulher coloca uma melhor maquiagem, coloca um melhor vestido, que não seja vulgar, que valorize assim o perfil dela. Ela vai passar uma impressão, ela já sabe que essa impressão vai ser passada. Então a gente entender quais impressões a gente quer e como a gente consegue, de maneira íntegra, causar essas boas impressões antes de propor qualquer coisa comercial. O que eu preciso antes de querer vender? Criar boa impressão para quando houver a venda ela ser muito mais fluida. Até falando sobre esse processo, tá até saindo um pouquinho do tema, mas tá super interessante. Então, acho que o pessoal não vai reclamar muito, não. Tem uma coisa, cara, que se você fizer, você vai ter muita confiança da galera. Sabe o que é? O que é? Você ter transferência de autoridade. Legal, me conta. Então, por exemplo... A pessoa, vamos dizer que ela confia muito no Alfredo Soares da G4, sabe? O Alfredo Soares da G4. E aí, ela vê o Alfredo Soares na rede social direto, ela gosta dos conteúdos dele, e um dia ela vê o Alfredo Soares falando no nosso palco, como aconteceu, que
ele acredita que a gente tá na cadeira do comercial do Brasil, número 1. Uau! Quando esse cara ele vê alguém que ele confia falando sobre alguém que ele ainda não conhece, ele tem uma transferência de autoridade. Então, a autoridade percebida do Alfredo acaba passando pra gente quando ele fala esse tipo de coisa. Da mesma forma, quando a gente anda com pessoas que outras pessoas confiam, tira foto com alguém. Se, por exemplo, hoje eu saísse daqui e fosse encontrar com o Alfredo, tirasse uma foto num jantar e as pessoas olhassem para aquilo, mesmo que a gente não estivesse falando sobre negócio, a impressão que a pessoa ia ter é que a gente está tratando sobre negócios. Por quê? Porque a percepção das pessoas gera essa confiança. E se ela fala assim, pô, eu confio tanto no Alfredo, e se eles estão andando com o Alfredo, estão chamando ele para palestrar, ele está aceitando, isso quer dizer que eles também são confiáveis. Que legal. Então, existe uma transferência de autoridade. A gente fez muito isso em janeiro, né? Atalho, né? Atalho de credibilidade. Quer dizer, É um atalho de credibilidade. atalho de percepção, porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Exato. Tipo, a gente fez o podcast lá do Roy Hunters, fez o podcast do Extremos. A gente apareceu na Exame, apareceu na Pequenas Empresas Grandes Negócios, na Valor Econômico. Quando a pessoa olha pra tudo isso e não conhece a gente ainda, ela fala assim, pô, se essa unidade certificadora tá certificando essa empresa, isso quer dizer que essa empresa é boa. Isso aconteceu alguns meses atrás com o Tio Uli, cara, que é um cliente nosso, né? O Tio Uli apareceu na Globo, como especialista em investimentos. Ele chegou a falar num grupo de negócios que a gente tem em conjunto, em comum, que quando ele apareceu na Globo, as pessoas vinham pra ele já sabendo que ele era especialista em investimentos. Por quê? Porque às vezes a pessoa confiava na TV como uma unidade certificadora. Então, quando a pessoa acredita, por exemplo, no Alfredo Soares, no Fernando Miranda, na Valor Econômico, na Globo, como unidade certificadora, e essa unidade certificadora, né? Essa companhia, ela passa a autoridade pra gente, ela automaticamente confia na gente. Então a gente consegue, fazendo com que a pessoa ela veja outras pessoas que ela confia falando bem da gente, confiar automaticamente, ter uma passada de confiança. E eu fiz isso em janeiro até com o Vini, não sei se tu lembra. A gente rodou um anúncio que o Vinícius estava falando com o Arcílio, que é o nosso gestor de performance. Foi muito bom. Aí o Arcílio perguntava, o que tu achou do Matuta? Aí ele falava assim, o Matuta quando entrou aqui na FunSales, a gente faturava tanto. E aí, seguindo as orientações do Matuta, a gente foi para tanto de faturamento. E aí o que acontecia? Uma transferência de autoridade. Porque mesmo que a pessoa não conhecesse tanto Vinícius, escutar um terceiro falando sobre mim faz com que a pessoa ela confie em mim. É prova social, não é? Sim. Então. Ele faz muita transferência de autoridade para você. E eu também para vocês. Sim, óbvio. Só que a gente faz muitas vezes intencionalmente. É verdade. A gente faz porque né? E porque a gente entende que, cara, cada vez mais a gente fortalece a sua credibilidade, porque uma porta de entrada para pessoas gostarem da vocês é o Matuta. Ah, é? A gente identificou isso, né? Então, o Matuta, as pessoas já gostam e dão credibilidade naturalmente. Só que a gente reforça cada vez mais. Até por isso que você recebe até os convites que eu não recebo. É verdade. Cara, Matuta recebeu um convite. Ó, Matuta, fica 2 dias aqui em Londres, paga a sua passagem da sua esposa e me fala quanto que você cobra pra estar aqui. É verdade. E aí o Matuta vai lá pra Londres 2 dias, né? Falar com o cara ainda, né? Mas acho que vai rolar. A proposta tá feita, né? Vamos ver se vai rolar. Porque ele falou pra cobrar X, eu falei, tá maluco, cobra 3X aí. Depois que ele vê isso aí, ó. Mas outra coisa importante, cara, lá atrás, tá no livro até do Breakthrough Advertising. Antigamente, era muito fácil vender o próprio livro Assume. Porque era só você pegar um produto, colocar na TV, gerar dinheiro, pegar mais dinheiro, colocar na TV. Porque a TV, a pessoa via que estava na Globo, por exemplo, né? Já tinha credibilidade. Sim. Cara, tô na Globo. Teve uma vez... O ômega 3 lá, lembra aquele que vendia ômega 3? Vendeu muito. Biotônico Fontoura, que não é dessa época. Não, era quando era bem novinha. Colgate. Cara, era propaganda o tempo todo da Colgate. Aí completa aí, 9 a cada 10, né? Pois é. E aí era muito simples, porque o pessoal confiava na TV e aí comprava. A gente está negociando de ter um programa na Record. Aqui em Estamos São negociando,
Então, mas digamos que para exemplo, se a gente faz isso, é para gerar cada vez mais público, mas é para gerar cada vez universo de confiança. Sim. Então, eu estou pegando autoridade emprestada e a gente está acumulando autoridade. Por quê? Porque dentre várias opções, a construção de confiança no seu cliente é importante. Claro que o que a gente tem muito a nosso favor? A reputação da entrega, né? Se vê lá, cara, a bancada de entrega é assim, cara, um cliente deu nota 3 no onboard. No onboard, que é muito raro, é sempre nota 9, 10. Quando acontece, a gente estranha muito. Tanto que o Caetano tava até marcando de uma reunião com o cliente pra entender. Já tá fazendo agora, assim. fazendo Ou agora. seja, 3 é muito atípico. E aí ele viu inteiro o onboard, falou, cara, pô, é padrão full sales, fez exatamente o que a gente faria. Aí fez reunião com o cliente, porque é pouco, graças a Deus, e a gente pensa assim, é um investimento que a gente pode... Pô, eu já tive um entregável, que é uma consultoria de 2 horas e meia, que tem um processo tão bem estruturado, que é como ele é o entregável mais bem votado da Full Sales, até hoje. Ou seja, essa reunião inicial, ela por ter um processo em direcionamento, a aceleração, o impacto percebido dela é muito forte. E aí a gente pensa, cara, pô, se esse é o melhor entregável e eu entreguei algo de muito valor, só que a pessoa não viu o valor, eu decido pegar um cara mais sênior e entregar de novo. Por quê? Eu estou investindo no cliente, porque esse hábito de fazer isso gera uma chamada reputação. E essa reputação, vocês podem até enxergar num post que teve, né? Se vocês forem um pouquinho para baixo no Instagram do Matuta, o que aconteceu? Para ver como dá ROI, né? A reputação. Teve um cara que colocou a gente e outra empresa falando assim, cara, será verdade. que esses caras entregam de verdade? Será que esses caras não são papinho? Não falava assim, se perguntar pra qualquer um, vou falar assim, Full Sales é papinho de vendedor. Ele falou que vai ter algum que vai falar. Aí teve. Como eram dois, uma enxurrada de gente criticando a outra empresa, que é uma empresa que alegam que não entregam bem, né? A gente tá vendo isso acontecer. Só que a gente teve uma bateria de gente, assim, muito comentário, mais de 350 comentários nessa postagem. E daí eu falo, cara, vocês estão de sacanagem, Full Sales não entrega? Você deve estar maluco, cara. Eu não. Teve gente falando, eu não gosto do Yuri, mas dizer que a Full Sales não entrega, você tá de sacanagem. Porque o Yuri é o sócio mais polêmico, ou você ama ou você odeia. Né? Às vezes você ama no dia seguinte você odeia. Então é natural que tenha pessoas que odeiam. Mesmo assim. A pessoa. Não, hater, tu tem hater. Eu tô com um hater. É mesmo? Um cara chegou na minha postagem de ontem que eu fiz aqui com a Lê. Ele comentou assim: tá fazendo um monte de volta pra ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é tão difícil assim, não. Aí eu coloquei embaixo assim: vamos ver então. Quanto você tá ganhando mesmo? Pronto. Aí o cara ficou todo. Mas é fake, sabe? Que esconde a foto. Então. Esses caras que ficam fazendo, sei lá, também. Não, mas até às vezes aparecem uns haters lá pra mim. E o hater também. Mas imagina um hater que não gosta de você, assume que não gosta de você, vai reconhecendo que a sua empresa é boa. Então, Nesse nível. Então, a reputação, né? A entrega, ela gera reputação. E eu aprendi isso, Matuta. Foi muito importante. Eu conto essa história várias vezes, isso é importante. Da Booking lá? Pô, da Booking, cara. Legal. Graças a Deus, no começo da minha jornada empreendedora, eu tive essa experiência. Eu vendia muito. E eu colocava muitas propriedades na Booking, porque eu tinha um sistema de prospecção avassalador. Pegava aquele livro Bíblia de Vendas, Segredo da Mente de Milionários, Livro Vermelho de Vendas de 2016, e era louco, era um cara brutal de vendas, e eu era bom, sempre fui bom de vendas. Pelos livros, etc. Né? Sempre estudei. Quem não me conhece, eu tinha 90% de bolsa no Colégio PH, passei em concurso. Eu era um cara que estudava e acordava 5 da manhã para estudar. E quando eu fui para vendas, eu estudei vendas muito, apliquei e consegui resultado. Então, naquela época, porque eu conseguia prospectar muitos imóveis por temporada, enquanto meu concorrente colocava 20, eu colocava 150 no mês, eu tive uma grande relevância como parceiro na Booking.com. E aí, por isso, eu tinha um account dos maiores diretores da Booking. O cara visitava, conversava comigo e tal. Tinha um relacionamento pela parceria estratégica. E aí, cara, ele me ensinou muito porque a Booking ensinava pelo exemplo. Cara, se eu falhasse com algum cliente da Booking, os caras me ligavam incessantemente para resolver e se preocupavam com o cliente a um nível que era sobre-humano. Tipo, a pessoa não deixava o cliente na mão de jeito nenhum. Assim, a pessoa lá da ponta, a pessoa que nem era dono da empresa. Só que a cultura era tão forte, é tão enraizado nisso.
E aí eu fui conversando com esse diretor e falei, cara, realmente, pô, a gente como parceiro, às vezes, eu tenho um problema no apartamento, que nem às vezes é culpa minha, mas vocês não deixam o cliente na mão. E aí ele me contando, Vinícius, cara, a gente tem a Decolar, a gente tem a Expedia, os caras investem brutalmente em marketing e se dá mais que a gente. Porém, nós temos 80% do market share. Por quê? Entrega e atendimento ao cliente. A gente é obcecado pelo cliente. Então, a Booking.com, hoje eu falando com vários clientes, né, da Booking, os clientes falam assim, Vinícius, eu nunca vou arrumar um outro portal para alugar, porque o dia que eu tive problema, os caras resolveram o problema. Ou seja, entregar dá muito lucro. E eu tive a sorte, o privilégio de aprender isso muito cedo na prática. Não foi palestra, né? Porque palestra todo mundo fala coisas bonitinhas, mas eu vi na prática as coisas acontecendo, acompanhei aquilo. Sim. E comecei a implementar nas minhas empresas, até porque o meu review na Booking.com era o meu melhor motor de marketing. Então, entregar bem, o meu processo de marketing era entregar bem. E desde sempre isso se constituiu. Então, a Full Sales, pelo crescimento atípico que tem, também tem a construção de credibilidade via entrega. Você sabe que uma das pessoas que estava nessa postagem, esses dias me marcou, falando assim, hoje em dia eu só confio na Full Sales e na G4. Caraca, sabe? Ele colocou. Então até mesmo quem é hater, depois quando percebe a verdade, teve um hater que algum tempo atrás teve um problema aqui, uma coisa, eu entrei em contato com ele, cara, dei atenção pro cara, o cara mudou completamente, então me chamou pra visitar ele, sabe? Eu percebo que tem muito disso, sabe? Quando a pessoa, ela é escutada, quando a pessoa, ela é entendida, mesmo que a gente não resolva o problema dela, ela acaba tendo uma visão de credibilidade na gente. E, novamente, as pessoas que confiam em você compram mais. Então, Exato. existe a construção de confiança. E, cara, não é nada melhor, cara, de você dormir no travesseiro e você saber que você está cumprindo sua palavra. Exato. O pagamento emocional, isso eu falo, cara, podia estar ganhando, sei lá, em vez de 200 mil, 100 mil, mas só que sem descumprir nenhum princípio. Com certeza, 100 mil sem descumprir nenhum princípio. Então, mas sabe o que é o inverso? Sabe o que é legal? Que é o que acontece inverso. Se você cumpre a sua palavra, você ganha 200 mil e quem não cumpre ganha 100 mil. Tem prejuízo, tem que trabalhar muito mais, tem que se sustentar num castelo de areia, tem noites de sono mal dormida. Não, porque confiança é o maior tesouro que existe, cara. Não é o dinheiro, não é o reconhecimento, nada disso. É a confiança. Porque quando você tem confiança das pessoas, você nunca passa perrengue. Porque você sabe que se você pedir dinheiro emprestado pra alguém, essa pessoa vai confiar de te entregar, porque ela sabe que você vai pagar, porque ela confia em você, entendeu? Então, confiança, na minha opinião, é o principal ativo que todo empreendedor deveria buscar todos os dias, sabe? Muito mais do que resultado financeiro, lucro. Cara, você prometeu, você cumpra. É só cumprir, sabe? E se você não pode fazer, não prometa. Acabou. É um princípio básico da vida, né? Mas que faz com que o teu marketing funcione muito bem também. Senão, ó, vamos lá. A pessoa falou que ia fazer alguma coisa, não fez a primeira vez. Aí tu, beleza. Falou que ia fazer a segunda, não fez. Falou que ia fazer a terceira, não fez. O que tu faz? Esquece. Tu fala, quer saber? Deixa pra lá, né? Eu tinha um amigo algum tempo atrás, uma história boa também, que eu trabalhava em conjunto com ele era um copywriter. Cara, o maluco me pediu dinheiro emprestado, eu emprestei a primeira vez. Não me devolveu. Aí demorou um tempão. Nossa, um dia que eu fui pedir pra ele, parecia que eu era o errado da história. Aí na segunda vez que ele veio me pedir, eu falei, cara, não vou te emprestar. Ficou putaço. Mas é a vida. E é exatamente isso que a gente passa com todos os clientes, sabe? Quando você promete algo e você não cumpre o que você prometeu, você está basicamente quebrando toda a sua credibilidade que você construiu no processo de vendas. Então você constrói toda a credibilidade, a pessoa compra de você e você quebra toda a credibilidade depois porque não entrega o que você está prometendo. E aí o ponto é, a melhor forma de você conseguir vender mais para quem já é cliente, que foi até o tema que a gente começou falando, depois a gente foi para a confiança, que é maravilhoso também, porque se você tiver isso claro, você vai conseguir ter clientes muito mais fáceis, é entregar o que você prometeu.
Então, se você prometeu o processo comercial que a gente promete, e tu tá entregando aquilo que vai gerar resultado pra pessoa, tu entrega. Sabe qual que é o nosso principal diferencial com relação a outras empresas que entregam comercial? Tem ideia? Eu penso muito sobre isso, cara. É porque a gente não entrega comercial, mas promete. A gente entrega resultado. Cara, O legal. cara chega pra gente, a gente não olha pro comercial do cara, a gente olha pra oferta do cara primeiro. Pro cliente do cara primeiro. A gente olha pro processo de vendas do cara primeiro. Depois processo de geração de demanda do cara primeiro. E depois ajuda o cara no funil. Sacou? A gente olha o processo de ponta a ponta e promete comercial. O que o cara pensa? Pô, os caras estão entregando muito mais do que eles prometeram. Então eu vou indicar, vou recomprar. Se esse produto está sendo bom, vou comprar de novo. Entendeu? No Master Sales Script, que é o script de vendas, a gente promete para a pessoa que ela vai ter um script de vendas. Que a gente entrega? Micropacto, um conhecimento gigantesco e profundo sobre vendas, como que ela quebra todas as objeções dela, e a pessoa consegue Quando ter usa o fechamento... não só o script, ela tem um processo para vender em uma reunião, ou no máximo 2. Ou seja, qual o resultado, o output disso? Ela vende mais rápido, coloca mais dinheiro no bolso dela, gera muito mais resultado. Te promete uma coisa e entrega resultado. O problema é que as pessoas, às vezes, não têm essa clareza de que, por exemplo, vou entregar comercial, porque eu prometi comercial. Mas se o cara não tem resultado na ponta, problema dele, pro comercial tá entregando. Entendeu? Esse é o nosso diferencial. Foi por isso que a gente cresceu tanto. Porque se o cara vê que ele tem resultado num por 75 mil, a gente oferece pra ele um de 200, o cara vai querer subir. Né? Eu fiz uma reunião ontem com um cliente, uma coisa pra você fazer aí em casa. Talvez eu quero te escutar, viu, Vini, sobre o que você pensa disso. No meio da call, eu falei pro cliente o seguinte, olha, o que precisa acontecer hoje, tá no programa de aceleração, pra tu ir pro High Sales? Aí ele falou pra mim, cara, coloca uma meta aí pra mim. Falei, se tu faturar 500 mil no mês, hoje em dia ele fatura 250, até junho, tu sobe pro High Sales? Ele falou, eu subo e ainda pago metade à vista. Falei, tamo fechado então? Falei, tamo. O cara vai ter o resultado. Sabe o que vai acontecer? Esse cara vai estar no High Sales depois. É verdade. Por quê? Porque ele vai ter o resultado. Então, se você entrega o resultado que você promete pra pessoa, ou então você consegue fazer com que ela chegue onde ela quer chegar, cara, essa pessoa vai gerar resultado. Vai ter e ela vai comprar de novo de você. Não é? Cara, com certeza. Eu acho que está passando bastante insights como por que confiança é interessante. Comece a construir esse processo de confiança. E falou três veículos, né, Matuta? Primeiro veículo é vender algo que é mais barato para esse processo de confiança ser gradual. Exato. Tá falando venda, né, cara? E não tá no nosso estúdio, aí talvez você não ouça porque tem o microfone aqui, mas estamos sendo interrompido aí por... ele falou que dá pra escutar. Então dá pra escutar, nasceu. Ó, e aí, o processo de geração de confiança, ele vai por, primeiro, às vezes vender uma coisa mais barata para acelerar esse processo de confiança. Pô, você dá um passo menor, a pessoa dá um passo menor que já gera alguma confiança. Construir os conteúdos que vão gerar credibilidade, seja por um conteúdo técnico, demonstração de track record, seja por transferência de autoridade. Por exemplo, eu fiquei louco assim, quando saiu o vídeo do Alfredo, que é uma autoridade muito bem percebida, falando diretamente para um público de pessoas que pagaram mais de 40 mil para estar lá, inclusive eu, falando, vocês são os caras, vocês deram muito resultado porque vocês são ambicionados, eu vi o resultado de cliente de vocês, não tem nada que vocês vão fazer que não bata 100 milhões de reais. E aí eu peguei, cara, é interessante, isso é bom para o nosso cliente ouvir, vai gerar confiança. Então eu pego e coloco num processo de branding. E o terceiro de construir a credibilidade, é se importar verdadeiramente com o seu cliente. Ótimo. Se importar com a sua entrega, se importar entregar mais do que você prometeu. E isso, Maravilha. Por exemplo, eu estava aqui agora, né? A gente fala de trincheira, né? Qual que é o meu trabalho? O meu trabalho, essa semana, que eu tô ficando até tarde, Matuto, é construir um mini curso de estruturação gratuito. Inclusive, você pode, provavelmente, quando você tá vendo esse episódio, a gente construiu... Vai estar disponível, provavelmente. Provavelmente, ou se não, espera que vai aparecer. Eu não consigo precisar, porque eu tô trabalhando tão perfeito nessas aulas. Vai ter aula minha lá também. Vai ter aula só lá, de geração de demanda. Boa. Então vai ser um mini curso de estruturação,
Porque, pô, se tem gente que já gera conteúdo, já gera resultado com o podcast da Sales, com esse mini curso já estruturado, já vai ter resultado. Então, é um produto para o meu cliente, só que gratuito. Ele não me paga nada, mas eu já começo a construir essa relação de confiança em eu investindo muito do meu tempo, muito do meu track record. Tempo mesmo, cara, que eu fico pegando essa aula, cara, esse slide vai ficar mais explicado assim. E essa informação eu faço o diagrama, não é só bullet point, não no GPT. É diagrama mostrando o sistema. E eu estou fazendo um produto novo baseado no que o cliente me trouxe. E aí eu sentando com o setor de entrega, como é que isso aqui fica viável, sentando com o meu cliente, sentando com quem está na ponta. E aí a gente vai ter uma assessoria de treinamento do teu time comercial, que é uma prestação de serviço. Qual que é a vantagem, né? É que o dono não precisa nem participar. Ele vai faturar de casa, porque o time dele está sendo treinado. E, claro, os programas que a gente tem exigem implementação. Sim. O de treinamento comercial não precisa nada. É só Colocar o time dele lá. E eu ia começar, olha que interessante. A gente ia colocar 2 treinamentos por semana. Só que a gente lembra que é importante, a gente vai colocar treinamento todo dia em horário diferente. Legal. Ou seja, você vai ter treinamento de oratória, de ativação mental. Eu vou pegar o time de vendas das duas pessoas e fazer os processos de autossugestão. O que é autossugestão? É eu dominar a minha mente através de um processo de autodeclaração. E aí esse processo meio que coaching, que a gente usa no nosso time para gerar o resultado que a gente gera, a gente vai gerar para o nosso cliente. E eu fui vendo, cara, por eu pensar nessa oferta, eu consegui baratear ela. Ela ia ser, literalmente, 2x vai ser 0,7x. Porque eu consegui... Fala o valor. Não precisa não falar sei, o valor que é. Tá, vai ter plano, vou falar. Tem plano Mas fala o de antes. O que você estava pensando em vender? Cara, tava 8 a 10 mil por mês. Por mês. Porque, cara, eu faço também o custo do produto. O custo, ele gera um produto com custo. Ele era mais alto que o custo dos outros produtos, tá? Eu consegui retrabalhar de maneira, com economia compartilhada, com conceitos que a gente ensina e utiliza aqui. Eu consegui reduzir meu custo, mas eu reduzi o valor também. Ele estava por 8 mil, tem um plano, existe plano de 8 mil ainda. Que a gente tem uma personalização, uma proximidade maior. Não, como se fosse, cara, um personal trainer, depois a pessoa vai ver, mas tem um plano de 3 a 3,5, de 4,5 e de 8. Legal. Mas o de 3,5 ficou melhor do que o de 8. Ficou melhor que o de 8. Eu quebrando a cabeça e usando e fritando meus neurônios. O de 3,5 ficou melhor. Eu falei assim, e quem sabe que me falou como é que fazia isso? O Caetano, que é nosso CEO. Ele apresentou, ele chegou e deu uma ideia, cara, por que não faz isso? Aí eu reestruturei a oferta. O de 3,5 ficou muito mais barato do que o de 8 e ficou muito melhor que o de 8, olhando assim. Eu falei, caraca, isso causa muito mais resultado do que o outro. Olha que interessante. Você pode reduzir o preço. E aí, por que eu não cobro até... Cara, você está dando uma resultado porque eu não cobro 12? Porque alguns produtos, ô Matuta, servem para o cara ficar eternamente comigo. Sim. Por que a gente não tira a nossa contabilidade? Porque, cara, a contabilidade é tão baratinho e dá uma dor de cabeça ficar sem, que eu quero construir carteira de resultado, que esse é um produto que a pessoa, cara, vai pagar até eternamente, porque, se meu time, com essa ativação mental, eu tô investindo no time, o time vai ficar mais ou menos na empresa? Mais. Se eu tô falando, cara, eu investi em você numa formação para você e treinamento, ele vai ficar mais. Sim. Então ele vai pensar, cara, esse dinheirinho que eu pago e o resultado de vendas muito maior. Esse dinheirinho que eu pago, não vou mais, nunca vou sair. E eu fiz de um jeito que tornasse escalável com mais resultado. Mas a provocação, cara, é coisa da economia, conceitos que a gente utiliza do livro Oceano Azul e conceitos de 2 livros, né? Eu li um livro muito bom chamado Economia Compartilhada. Porque tem pessoas no mercado que entregam isso. Só que não entregam isso da forma como a gente vai entregar, não entregam isso com a oferta que a gente está fazendo. Sim. Né? Porque
Tem hoje escola de vendas. Entendeu? Mas Existe. vai ser resultado 10 vezes menor. Então tem várias escolas de vendas por aí. Agora, uma escola de vendas que te treina todos os dias, com várias coisas lá dentro, com formação já criada, estruturada para que o teu vendedor consiga desempenhar rapidamente, Cara, pô, e sempre nós você colocar a sabemos. mão. Eu vou fazer, por exemplo, só para dar eu ou o Yuri, ou alguém, caso a gente esteja doente e tal, ou em viagem ou férias, eu e o Yuri, uma vez por mês, vai fazer um aulão. Só que é um aulão porrada. Um aulão falando e trazendo até convidados. Sabe o que é legal? Todo mundo pede pra gente um produto pra vendedor, um produto pra rede comercial. Esse pode ser o início disso, não é? Eu não ia ter. No plano de 8 mil tem, tá? Ele tem o Mastermind, ele inclui o Mastermind de Heads e a formação de AD de Heads. Mas quando você tem Head, o 8 mil vai ficar, quando a pessoa vê e pode pagar, 8 mil vai ficar muito barato. Imagina treinar os vendedores que estão fazendo... Cara, um vendedor de 150 mil pode ir literalmente para 450 mil tranquilamente. Um vendedor. Um vendedor. Mês, ou seja, 300 mil por mês, um vendedor. 8 mil fica barato. O valor é sempre quanto a pessoa tem de retorno porque eu entrego. Cara, o de 8 mil ficou 20 vezes melhor do que o de 8 mil antes. E o de 3,5 ficou melhor do que 8 mil antes. Então, para você que faz oferta, e hoje eu tenho o prazer, o privilégio, tá, ô Matuta, de fazer uma call com um cliente por dia, cara, é uma satisfação enorme, porque eu coloquei o horário das 11h30, nunca tem nada Hoje eu muito fiz importante. uma também. Eu vi você fazendo, 11h30. Cara, eu tenho um privilégio que já começa a ficar tão afiado que eu cheguei para um escritório de advocacia que já estava tendo um baita resultado. Quem que é? O JT, Junqueira e Teixeira Advogados. Ah, do Gabriel Junqueira. Cara, foi uma surra de entrega que os malucos ficaram caralho, velho. Eles já Que tinham legal. quadruplicado o preço deles e mantendo, por causa do nosso CS3. Falou, cara, primeiramente, obrigado. Estavam no programa há 20 dias. 20, não, Eu acompanhei a estavam venda no deles. programa há 28 dias. 28 dias. 25 dias. E aí, eles já tinham um baita resultado, porque eles são implementadores e eles quadruplicaram o preço deles, porque valia, e estão vendendo igual. E eles falaram, sabe qual é a melhor coisa? O meu operacional tá dando graças a Deus, porque para vender 4 vezes mais, ia ter 4 vezes mais trabalho. Deu uma folga pro operacional gigante, pra gente gigante. Não é só o dinheiro, é a folga e poder trabalhar com tranquilidade. Exatamente. E pra finalizar, Vini, uma pergunta. Você acredita que dá pra manter a mesma taxa de conversão aumentando o ticket médio? Dá para aumentar a conversão, triplicando, duplicando o ticket médio. Por que você acha isso? Apresentando melhor, fazendo ofertas melhores, passando mais credibilidade para o cliente. Legal. E muitas vezes, ô Matuta, isso eu falei pro Ale, que também é nosso cliente, cara. Muitas vezes o produto barato passa menos confiança do que um produto no preço certo. Porque a gente naturalmente sabe que algo mais caro é melhor qualidade. O barato muitas vezes desvende. Se eu, digamos, sou um empresário, já cascudo, quero contratar um advogado para me atender. Vai ter um cara que vai me cobrar 6 mil e tem um cara que cobra 1.500. Eu vou ficar suspeitando do 1.500 ser bom de verdade, porque naturalmente eu entendo que preço está relacionado à qualidade. Então, se o preço ficar errado, eu vou vender menos, com muito mais trabalho e sem lucro. Tem gente que não sobrevive muito tempo sem lucro até quebrar, porque o preço ficou errado e às vezes a precificação é crença. Porque eu dei esse exemplo para ler, cara, eu te dou 100 de resultado, só que eu te cobro 5. Se eu te cobrasse 20, para você já seria muito bom que você recebe 100 e você me paga 20. Agora, se eu cobro 5, cara, é injusta essa troca. Eu receber 20 e você receber 100, tá bom. Mas eu receber 5, eu já tô perdendo 15. O cara vai querer comprar mais coisa de você. Se você não tem, e é muito melhor vender mais caro. Eu tripliquei meu preço. Porque teve um hater no meu Instagram que comentou lá que era impossível eu aumentar o preço e aumentar a conversão ao mesmo tempo. Se o teu produto entrega ROI e você tem uma boa apresentação e resolve, tem uma boa reputação, você consegue aumentar o teu preço naturalmente. A primeira coisa que a gente faz na maioria dos clientes,
Tô falando 70% dos clientes, tá, Matuto? Aumenta o preço. Tem cliente que fala, não, cara, tá preço certo, mas eu vou falar que é 20%, no máximo 30%. Sim. Não, maravilha, Vini. Cara, então agora você já sabe como construir confiança. E pra você que ficou até o final, a gente tem um presente. Quer falar do presente? Quer que eu falo? Eu vou falar o presente para você, além Boa. do Full Explica, você vai poder ter acesso a uma ferramenta gratuita muito interessante, participar de diagnóstico comercial. Nesse diagnóstico, a gente olha a sua operação e apresenta quais são as ações, quais são as alavancas, de acordo com o nosso método, para você ter mais resultado. Ao final dessa reunião, a gente juntos entende qual solução da Full Sales pode encaixar melhor para você, para que você possa avaliar e acelerar seu resultado. Perfeito? Bom, Então, bora! espero No você no próximo próximo episódio do podcast aqui, começar a faixa preta. Sabe o que você faz? Sai desse daqui e já vai pro próximo. Assiste aí o próximo Duas podcast. opções. Vai pro Full Sales Flix ou para o próximo podcast. Pronto. Porque, cara, é da trincheira. Muita gente fala, vocês deviam cobrar muito caro. Porque a gente entrega conteúdo aqui. É isso aí. Entrega conteúdo aqui de valor. Então, vai ganhar valor gratuitamente, vai aplicar no seu negócio, porque o seu sucesso pode ser o meu sucesso também. Tamo junto, viu? Valeu, até o próximo. Abraço, tchau, tchau. Não sei se você sabe, mas no primeiro ano a InfoSales conseguiu ajudar mais de 250 empresas a faturar 60% a mais. Não sei quanto isso é significativo para ti. A partir do teu faturamento, se tu fatura 100 mil, por exemplo, você faturaria 160 mil reais. Cara, existem cases até de conseguir faturar o dobro, só para que você consiga entender. E o melhor, um dos nossos valores principais é ter integridade na venda. Então não tem nenhum tipo de truquezinho ou então te falar para você conseguir mentir para conseguir vender mais. Às vezes até fazendo você conseguir cobrar mais, vendendo exatamente o que você já vende. A gente já tá contando aí mais de 100 milhões em resultados pessoais pra gente. Para os nossos clientes aí nem se fala. Para você ter acesso à nossa assessoria e entender como que a gente pode colocar algum tipo de solução para te ajudar a melhorar teu comercial, conseguir gerar mais demanda e fazer com que você venda mais e melhor, aperta no link da descrição aí para ter acesso a um diagnóstico comercial que é feito por nossos especialistas comerciais. Ele vai te dar uma aula sobre o nosso sistema e te mostrar alguma solução que faça sentido com o teu momento. Então aperta no primeiro link da descrição e a gente se vê aí do outro lado.